Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje, que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a estruturação, envolvendo, claro, as respostas discursivas. Hoje eu quero falar um pouco mais, talvez seja uma aula um pouquinho diferenciada, mas como eu fiz a promessa lá no início do curso, em trazer absolutamente tudo relacionado a questões discursivas, eu tenho que realmente trazer algumas coisas diferenciadas e que vão também mudar a percepção de vocês e vai, digamos assim, alertá-los para uma série de outras questões que futuramente vocês vão conseguir incorporar essas ideias e, sem dúvida nenhuma, vai fazer total diferença na sua escrita. Como eu já falei anteriormente, eu não sou uma pessoa que fica rebuscando texto. Eu gosto muito de escrever de maneira direta, de maneira fundamentada, claro, mas sempre visando bater o espelho do examinador. Então, por isso que são várias aulas nesse curso aqui, porque a ideia não é um curso avançado no sentido de que é um curso somente para expert. Não, é um curso avançado no sentido de que a gente vai fazer aqui fazer com que você se torne um escritor avançado, que você aprenda de uma vez por todas a escrever respostas para questões discursivas. Eu, felizmente, nunca fui reprovado numa fase discursiva, por incrível que pareça. Isso aí já aconteceu em OAB, delegado do Pará, delegado de Santa Catarina, delegado de São Paulo. Já tive também provas em procuradorias municipais e nunca fui reprovado na questão, na fase discursiva. Nem eu sei como aconteceu isso, mas acredito que toda essa experiência que eu tenho aqui vai fazer com que vocês também aprendam e visualizem que existem muitas questões por detrás da técnica que vão fazer diferença na prova de vocês, nas questões que vocês vierem a escrever futuramente, que vocês vierem a prestar futuramente. Certo? Bom, vamos começar aqui então agora. Eu vou colocar aqui um slide e a gente vai conversando um pouco mais sobre a importância desses pontos aqui. Deixa eu botar aqui, me acertar. Bom, vamos lá então. Um dos pontos que eu reputo necessário e que eu elenquei aqui como sendo algo indispensável para vocês levarem em todas as respostas de questões discursivas que vocês vão ter que fazer no futuro são esses 8 itens. Resposta clara e bem estruturada, limpeza do texto, legibilidade da letra, uso de conectivos, margens, parágrafos, períodos curtos e, claro, cuidar com as expressões em latim. Então, eu diria que esses 8 itens, ou 8 passos, ou 8 elementos, seja qual for que você vai escolher, você precisa estar atento ou atenta justamente para identificar a importância desses temas dentro de uma resposta, de uma eventual prova discursiva que vocês futuramente vão fazer. E eu diria que desde sempre, desde a OAB, um professor falou para mim assim, olha, o professor da OAB, eu não lembro o nome dele, eu realmente não lembro, mas eu lembro que ele frisou o seguinte, ele falou assim, ó, olha, uma prova bem, ele já tinha sido examinador da FGV, eu acho, não, se não me engano, e ele falou o seguinte, uma prova limpa, bonita, bem organizada, é muito melhor de corrigir. O examinador ele gosta de corrigir provas que estão com uma limpeza de texto, uma prova que facilita a correção do examinador. E quando ele falou essa questão de facilitar a correção do examinador, isso aí ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu ficava pensando, nossa, eu tenho que facilitar a correção do examinador, eu tenho que facilitar a correção do examinador, eu tenho que deixar mais claro, eu tenho que deixar, destacar determinadas palavras, destacar determinados artigos, enfim, várias dessas premissas eu incorporei e aqui nesse curso eu elenquei alguns elementos, podemos dizer assim, que são indispensáveis, que são esses que eu mostrei a vocês. E hoje, nesta aula, eu vou buscar explorar um pouco mais cada um destes itens, justamente fazendo com que vocês aprendam de uma vez por todas que não há segredo nenhum
em responder questões discursivas. No entanto, há sim uma técnica em que vocês podem se filiar, uma técnica do professor A, do professor B, professor C, indiferentemente. Mas o mais importante é que vocês saibam que é preciso ter ou seguir uma orientação, ter uma estratégia. Assim como as provas objetivas, você tem que também ter uma estratégia nas provas discursivas, certo? Então, por essa razão, a gente vai explorar cada um desses itens, a gente vai debater bastante isso, justamente para fazer com que vocês busquem incorporar essa ideia, certo? Bom, vamos lá. Então, como eu disse, a resposta clara e bem fundamentada, limpeza do texto, legibilidade da letra, e eu já vou também aplicar depois um testezinho para vocês em relação à legibilidade da letra, certo? Uso de conectivos, margem, parágrafos, períodos curtos e expressões em latim. Vamos em frente. Bom, o que eu quero dizer com resposta clara e bem estruturada? Bom, um dos principais pontos que vocês têm que visualizar sempre é qual é o problema jurídico, qual é o cerne da questão. Justamente isso que vocês têm que buscar. Qual é o objetivo que aquela questão está buscando, o que ela está querendo com aquele enunciado. Se é um enunciado, às vezes, pode ser uma questão jurisprudencial, uma questão casuística, uma questão doutrinária, e a gente vai falar numa aula mais à frente exatamente sobre esses tipos de questões discursivas. Então não precisem também ficar ansiosos que a gente vai trabalhar, como eu disse, esse curso aqui, ele visa fazer com que você aprenda muito e explore muito todas as questões discursivas possíveis em termos de técnica, de formas, de tipos mesmo de questões discursivas, e a gente vai aprender a responder. Mas o principal é a gente identificar, quando a gente fala de uma prova para delegado de polícia, prova para qualquer área jurídica, nós temos que identificar qual é o problema jurídico do caso concreto. Se é uma decisão que você, na condição de delegado de polícia, deve tomar, se é uma apresentação de uma discussão doutrinária, se é para dar um desfecho sobre uma determinada situação que envolva uma jurisprudência, e aí você tem que sim que apresentar uma conclusão, uma tese clara em relação a isso. E não pode ficar enrolando. Você tem que ser objetivo, sobretudo hoje em dia que as linhas de correção, as linhas de cada uma dessas questões discursivas estão cada vez menores. Já tivemos concurso com 30 linhas, já tivemos concurso com 20 linhas, o último curso foi em 15 linhas. Então a gente está percebendo que um achatamento do número de linhas, ou seja, as respostas elas têm que ficar cada vez mais fundamentadas em menos linhas possíveis. Por quê? Porque o examinador não tem tempo para corrigir todas as provas de maneira adequada. Eles não vão corrigir de maneira adequada, eles corrigem de maneira muito acelerada, passando por vários pontos batidos que vocês provavelmente teriam direito, muitas vezes, a responder a uma nota maior, só que ele acaba passando batido porque vocês, muitas vezes, não facilitam a correção do examinador. Então, lembra que eu falei? Tem que facilitar a correção do examinador. E aí você tem que apresentar, sim, sempre uma visão geral daquela argumentação, como eu desenvolvi aqui, apresentar argumentos específicos também, normalmente um por parágrafo, dependendo da situação, a gente vai falar disso no futuro também, e também desenvolver um ponto central na sua resposta. Ou seja, você tem que começar a resposta de vocês apresentando, normalmente, por meio de uma introdução, passando pelo desenvolvimento e chegando à conclusão. A depender do número de linhas, vocês podem fazer 3 parágrafos ou 4 parágrafos, 2 de desenvolvimento, introdução, 2 de desenvolvimento e conclusão. Ou introdução, 1 de desenvolvimento e conclusão. Sempre lembrando que desenvolvimento ele ficará maior. Vou falar isso aí mais à frente na parte dos parágrafos, mas vocês já têm que estar atentos em relação a isso e utilizar para não errar. Eu falo isso para vocês não errarem, adotar a forma dissertativa. Então, vocês podem responder uma questão discursiva,
mas eu recomendo que vocês adotem a forma dissertativa. Por quê? Porque é muito mais fácil de montar uma resposta dissertativa, uma resposta discursiva com um texto dissertativo. Você vai ter uma conclusão, você vai ter um desenvolvimento, você vai ter uma introdução, você vai ter um desenvolvimento e uma conclusão. E aí é muito fácil de montar, você já vai saber o que você vai falar na introdução, depois você já vai criar ali, por meio do brainstorm de vocês, a gente vai falar também na aula de brainstorm a respeito disso, fiquem tranquilos, tá? E depois, na parte da conclusão, vocês vão também montar uma conclusão. Então, vocês não precisam fazer necessariamente o texto do início ao fim, vocês podem, inclusive, pegar um trechinho ali e fazer uma conclusão, se for o caso. Eu já fiz assim, eu já montei uma resposta discursiva de maneira fracionada. Fiz a conclusão, fiz a introdução, depois eu acabei, com o espaço que eu tinha, desenvolvendo. Isso aí não é recomendado, mas no momento de prova, se vocês não quiserem às vezes perder tempo, vocês podem também fracionar. Eu não recomendo, mas é possível sim. Então, por meio do texto dissertativo, vocês conseguem fazer essa montagem. Bom, vamos em frente então. Bom, pessoal, o que é a limpeza do texto? O que eu quero dizer com a limpeza do texto? Você pode pensar, nossa, professor, mas falando assim parece que a gente vai riscar todo o texto, parece que a gente vai jogar um copo d'água em cima da prova, enfim. Eu quero dizer que, olha, não duvidem, vocês já passaram, vários alunos já passaram por situações muito semelhantes em fazer muitas rasuras, muitos borrões, sobretudo em relação aos treinamentos que a gente faz aqui. Quando vocês me mandarem as respostas de vocês, para quem contratou o curso com correção individualizada, vocês, para quem vocês vão enviar depois as questões, eu vou mandar o enunciado para vocês, as rodadas de questões discursivas, vocês vão ter os dias ali previstos no calendário, depois vocês vão me encaminhar, e aí eu vou corrigir. Só para vocês entenderem, é muito comum ter esse tipo de borrões aqui. Vocês estão vendo aqui esses borrões, por exemplo, aqui, todo riscado, às vezes circula, coloca um traço no meio. Então isso aí é muito, digamos assim, é muito ruim para quem está corrigindo encontrar uma prova que está toda borrada, toda rasurada, e realmente dificulta bastante a correção do examinador, que ele tem que, às vezes, pular. Tem gente que faz um borrão numa linha inteira, praticamente, quando erra uma frase, e isso aí prejudica muito a correção. Claro que a gente está eventualmente numa prova, a gente está no tudo ou nada, a gente pode realmente errar e escrever, mas vocês não precisam avacalhar com a prova toda, ficar fazendo esses borrões, rasurando. O ideal é que vocês coloquem entre parênteses e apenas um tracinho. Inclusive, na prova da Bahia, no ano de 2018, se eu não me engano, ou 2022, não estou lembrado agora, ela trouxe no próprio edital a orientação sobre quando houver um erro, uma rasura por parte do aluno, como ele deve proceder. E lá era somente um traço em cima da palavra, da frase, não tinha, digamos assim, a necessidade de colocar entre parênteses. Eu sempre fui orientado e eu sempre orientei para colocar entre parênteses e continuo orientando assim. Mas o edital ele trouxe especificamente um regramento para o caso de erros por parte do candidato, e aí sim era somente um traço. E aí, eu recomendo que vocês utilizem o rascunho para planejar sua resposta, mas aí que tá, não é um rascunho integral. Eu não quero que vocês escrevam tudo de uma vez, digamos assim, tudo que vocês escreveram uma vez, vocês vão reescrever. Mas vocês têm que ter um rascunho de maneira objetiva. Vocês vão, isso aí eu vou falar assim na aula de brainstorm, até tem que fazer essa anotação aqui, para que na aula de brainstorm eu vou ensinar a vocês como deixar os pensamentos fluírem para vocês conseguirem responder uma questão discursiva. Então vocês vão ter sim o conhecimento a respeito disso, para como vocês vão deixar processar a cabeça de vocês e tentar criar uma resposta a partir de um enunciado, ok? Bom, então esse rascunho ele tem que ser bem objetivo, ele não pode ser um rascunho
extremamente, digamos, denso, ele tem que ser muito mais, digamos assim, forjado por palavras, por expressões, frases, dispositivos, e vocês vão montando isso. Vocês não vão estar escrevendo direto na prova de vocês, a não ser que vocês estejam no desespero. Claro que no desespero é possível assim que a gente escreva direto, mas não é recomendado, justamente porque a gente acaba muitas vezes mudando o nosso posicionamento. Mas vocês podem ter um rascunho, digamos, às vezes é interessante ter um rascunho sobre a introdução, que a gente, quando vai iniciar um texto, a gente tende a ter um pouco mais de perfeccionismo, então a gente quer algo mais concreto, algo que realmente nos introduza a resposta e faça fluir os pensamentos, as ideias posteriormente. Então, para isso, vocês têm que, às vezes, fazer um rascunhozinho sobre um determinado ponto para acabar, digamos assim, desgarrando e soltando para conseguir escrever naturalmente. Então, numa eventual prova, vale a pena fazer o rascunho, digamos, a introdução ali, justamente para dar aquele start. Mas eu não recomendo que vocês façam todo o rascunho e depois vão passar limpo, porque aí realmente é um Deus nos acuda. Prova discursiva, ela é com a corda no pescoço, a gente está sempre correndo atrás do tempo e acaba tendo dificuldades na hora de fazer essa, digamos assim, de passar limpo, tá? Certo? Então, recomendo que evitem borrões e rasuras. Não façam rasuras na prova de vocês. Se errar alguma coisa, coloquem a palavrinha entre parênteses e passem uma linha apenas. Certo? Salvo se houver uma previsão editalícia em sentido diverso, por exemplo, só o traço. Tá bom? E aí, claro, vocês vão ter que manter o texto limpo, organizado, de maneira que vocês enxerguem uma prova bem formatada. Ou seja, uma prova que ela segue as margens, parágrafos, ela não tem rasuras, ela é escrita de lado a lado. Tudo isso aí vai fazer diferença, escrevendo dentro da linha, principalmente dentro da linha, porque é muito comum a gente pegar alguns simulados e os alunos, às vezes com letra muito grande, ultrapassam os limites da linha e acaba escrevendo para a linha de cima ou para a linha de baixo, ou às vezes vai fazendo de maneira que está caindo o texto, a pessoa começa a escrever no alto, vai descendo, e aí vai avançando para a linha de baixo. Enfim, pessoal, é muito comum. Então, vocês têm que manter, claro, um padrão, uma qualidade no texto de vocês, uma qualidade na escrita de vocês, justamente para, como eu disse sempre, e vou falar isso até o final da aula, facilitar a correção do examinador. Ok? Bom, galera, olha só. Legibilidade da letra. Bom, não preciso nem dizer, né? A legibilidade da letra nada mais é do que verificar se a letra é legível. E por que é tão importante isso, pessoal? O examinador, ele não é um amigo de vocês. Ele não está nem aí se você vai passar, se você vai reprovar. Ele não sabe a sua história, ele não sabe quem você é, ele não sabe se você é uma pessoa preparada. O que ele sabe é o seguinte: essa pessoa está querendo me ferrar porque está com uma letra horrorosa. Ah, mas a minha letra sempre foi bonita. Aqui eu trago um teste para vocês. Bom, qual é o teste de legibilidade que eu apresento para vocês? Legibilidade de letra, a letra de vocês. Esse teste é muito simples. Vocês vão pegar um papel e uma caneta e vão escrever frases ou um parágrafo, assim, mais ou menos de 4 a 5 linhas, buscando, descrevendo assim, de uma maneira muito natural. Sem ter que fazer, digamos assim, vamos supor que vocês estivessem faltando algumas horas para a prova de vocês terminar, vocês nem começaram nada, então você tem que escrever de uma maneira mais acelerada, e aí vocês vão escrever um textinho ali e vão passar depois, primeiro para o familiar de vocês e depois para um amigo de vocês, uma pessoa que... E essa pessoa, ela tem que ler esse texto de maneira muito natural. Essa pessoa, ela tem que ler o texto de maneira que ela não encontre maiores dificuldades na sua identificação das palavras. Então, você vai cuidar e essa pessoa tem que dizer do início ao fim: fulano de tal, é advogado, nananã, de maneira limpa, sem nenhum tipo de esforço. Mas por que isso? Eu sou muito sincero
com isso, porque muita gente não sabe que tem uma letra horrorosa. Muitas vezes ela escreve bilhete para o seu filho, para sua mãe, para o seu marido, o marido entende, todo mundo entende. Por quê? Porque a pessoa ela vivenciou com você durante muito tempo e ela sabe como é essa letra e ela tem, digamos assim, ela sabe que aquele garrancho lá, o O, ele é um O, não é um G, não é um C, enfim, a pessoa sabe já como funciona a sua letra, então é muito mais fácil. Mas mesmo que você passe a ela um textinho, muitas vezes ela vai ter dificuldade para ler de maneira natural. E se ela tiver dificuldade, uma pessoa que te conhece, que sabe de cor como funciona a sua letra, e vai ter dificuldades para identificá-la, é porque você está com problemas. Você tem que mudar a sua letra. E aí você tem uma opção aqui. Vamos falar disso agora. Você tem uma opção. Se você escreve com letra emendada, né, ou que eles chamam de letra cursiva, você pode optar pela letra bastão, pela escrita em letra bastão. Eu me vi nessa situação quando eu comecei a estudar para concurso, eu já me vi nessa situação. Eu via que era muito comum, todo mundo escrevia com letra cursiva, também chamada letra emendada. No entanto, a minha letra cursiva ela era mais rápida, assim, né? Mas, por outro lado, ela era muito difícil de ser identificada. E olha que eu não era uma pessoa com letra muito feia. Não tinha letra tão horrível assim. Mas eu comecei a entender que era melhor eu facilitar a correção do examinador, fazendo por meio da letra bastão, ou seja, também letra de forma, alguns gostam de falar. E aí eu entendi que era importante eu ter uma letra mais legível, justamente para fazer com que o examinador ele consiga ler com mais facilidade, ganhe tempo nisso e não fique se esforçando, porque eu lembro a vocês, o examinador não vai se esforçar. Não vai se esforçar para descobrir aquela palavra. Não vai se esforçar para identificar o que você escreveu. E, portanto, é muito importante que você saiba disso desde agora que você está estudando, antes de uma prova, porque você vai mudar isso no futuro. Vários alunos que foram aprovados comigo nos cursos do Juris Planner, do CPIURIS, e também nos cursos que eu já ministrei pela minha mentoria, essas pessoas elas já passaram sabendo que era muito melhor escrever de uma maneira limpa, facilitando a correção do examinador. Teve um aluno, inclusive, que é delegado hoje no Mato Grosso do Sul, salvo engano. Mato Grosso. E ele falou uma vez uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que ele tinha reprovado em 3 provas discursivas e esse era o maior problema dele, que era a prova discursiva, era o calcanhar de Aquiles dele. Beleza. Eu fui, passamos umas rodadas para ele, e ele sempre ia muito bem. Mas na primeira rodada eu já detectei que a letra dele era a letra cursiva, a letra difícil de entender. Ele também, claro, tinha outros aspectos que depois eu vou falar para vocês, mas basicamente a letra dele era uma letra difícil, era truncada, a gente tinha que ler a palavra e a gente tinha que reler para ter certeza se aquilo que a gente tinha lido efetivamente era aquilo. Não era uma leitura fluida enquanto a gente estava corrigindo. Isso aí fez com que eu falasse para ele mudar o tipo de letra. Falei para ele, fulano, seguinte, a gente vai mudar a tua letra, vamos tentar escrever por meio da letra que eu chamo popularmente letra de forma, né, a letra bastão, e vamos fazer um teste para ver como é que vai ser essa tua experiência, se tu vai conseguir escrever de maneira rápida ainda, claro, e também de maneira legível, que é o mais importante. O mais importante é que você consiga transmitir a tua ideia ao examinador. E aí ele fez isso. Salvo engano, ele não tinha ainda feito na segunda rodada. Na terceira rodada ele fez, e aí eu visualizei e falei, nossa, muito melhor, tá muito mais fácil de visualizar aqui, inclusive os artigos em destaque, esse é um dos pontos que eu estava querendo mencionar, que ele já também destacou os dispositivos, e dito feito, quando ele fez a prova, saiu com uma nota muito alta, porque ele realmente facilitou a correção do examinador. E é isso que eu falo para vocês.
esse é o primeiro passo, o beabá. Não adianta você saber escrever, não, sei escrever muito bem juridicamente, tem um texto assim, o meu texto é muito bom, tem uma didática na hora de transmitir a ideia, mas se você tem uma letra que é feia, você não vai transmitir a ideia que você pretende com o examinador, e ele vai descontar de você. Muitas vezes você vai recorrer e ele não vai levar em consideração. Então, esse é um ponto muito importante, facilitar a correção do examinador em todos os aspectos, incluindo, claro, a letra. E aí, você tem que ter uma letra, claro, consistente, legível, e evitar, que aí que tá, se você mudar para letra de bastão, letra de forma, você tem que adotar alguns aspectos, que é, por exemplo, deixar a primeira letra de cada parágrafo, a primeira letra que inicia a oração, que ela tem que ser maiúscula, logicamente, mas ela tem que ter um destaque maior do que as demais letras. E eu falo isso por quê? Porque eu já tive desconto numa prova em que eu coloquei a primeira letra grande, na minha opinião ela era grande, mas ela não era suficientemente grande para o examinador, que ele disse que ela era do mesmo tamanho do que as outras, e aí no final do contas ele deu uma descontada, como se fosse em português, não sei qual, ele tirou um pontinho ali, dizendo que a minha letra não tinha, que aquele período ali não tinha iniciado com letra maiúscula, mesmo que eu recorresse, não adiantou, então não teve choro. Mas acabei passando também nesse concurso. Mas para vocês terem uma noção, que é muito importante que vocês estejam preparados para esse tipo de situação. E então a letra que vai iniciar a oração, ela tem que ser bem maior do que as demais. Então ela vai ter uma letra, um tamanho mais ou menos de até a parte superior da linha, e aí as demais eu sugiro que vocês utilizem assim, um pouco mais que a metade da linha, não vão até o topo, tá? Justamente para não gerar esse tipo de dúvida, de alegação por parte do examinador. E aí, claro, vocês têm que ter, considerando, se vocês tiverem a necessidade, considerar a realização, considerar a elaboração de uma resposta por meio da letra bastão. Certo? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, já está dando 28 minutos dessa aula, vamos fazer agora um intervalinho e depois a gente retorna para dar continuidade a essa aula, certo? Desde já agradeço aqui a participação de todos, vamos fazer uma pausa para o café e até daqui a pouco. Valeu!